Instrução espiritual, fé e paz. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Lucas capítulo 24, versículo 38. Fé e paz. Para a inquirição do Senhor aos discípulos, a quem demonstrava a sobrevivência, não encontraríamos realmente uma resposta aceitável, porque o abatimento e a perturbação quase sempre resultam da inconstância da fé. O objetivo que atingiremos na senda evolutiva inclui, hoje ou amanhã, o domínio de nós mesmos, guardando-nos o coração tranquilo e imperturbável. E enquanto experimentamos o suor das tarefas que nos honram o hoje, é preciso aceitar de frente todas as circunstâncias para que não desmereçamos o ideal superior que nos alimenta os sonhos. Fenômenos infelizes ou sucessos amargos não nos devem toldar o clima da esperança. Resguardados na fé que nos emoldura os passos, estejamos desassombrados e valorosos perante todas as ocorrências que nos envolvem às horas. Perturbar-se é render-se à névoa da invigilância. Apavorar-se é cair sob o domínio das sombras. Mantenhamos o coração sereno, firme e forte. Em qualquer emergência escura, pois os minutos próximos são incógnitas, constantes para o nosso raciocínio humilde e fragmentário. Não nos deixemos abater ante as lutas da marcha. Não nos deixemos abater ante as lutas da marcha. Se trazemos conosco a fé, a paz ser-nos-á o escudo amigo e invulnerável. Assim que as aflições jamais nos amedrontem, porquanto muitas vezes, qual sucedeu um dia aos amigos do Mestre, a surpresa que surge a trazer-nos espanto é somente a visita da mensagem do céu em talentos de amor e tesouros de luz. Revista O Reformador, fevereiro de 1958, página 43. Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Bastante interessante lembrarmos dessa revista O Reformador, uma revista espírita com publicação mensal, e às vezes o Chico recebia uma mensagem como esta e ela era publicada na revista O Reformador. E só mais tarde é que iríamos juntar
as mensagens de acordo com determinados temas para formarmos, então, o livro, segundo a própria orientação do Espírito Emmanuel. E neste Evangelho por Emmanuel, nesse conjunto de páginas psicografadas pelo Chico Xavier, onde o Espírito Emmanuel vai esclarecendo para nós o evangelista Lucas, como é este volume, e às vezes não, né? Nós vamos sempre repetir todos os volumes, todos os evangelistas. Nós começamos em Mateus, depois que esgotamos Mateus, fomos para Marcos, agora estamos em Lucas, e logo iremos para João, e depois para os Atos dos Apóstolos. Então, é muito interessante porque esses pesquisadores da Federação Espírita Brasileira, que organizaram o livro, o conjunto, né, a obra, o Evangelho por Emmanuel, procuraram todas as publicações e, às vezes, não estavam nem ainda em livros, que é o caso dessa página. Ela não consta de nenhum livro. Ela está na revista O Reformador, de fevereiro de 1958. E a gente fica pensando, né, como o Chico Xavier trabalhou e como esses trabalhadores também das editoras, os editores da Federação e outras editoras que ajudaram a organizar, ajudaram a publicar. Então, é um trabalho extraordinário de instrução espiritual. Nós precisamos dessa instrução espiritual. E a fonte da doutrina espírita é inesgotável. É uma água que jorra dia e noite na pedra da nossa própria aflição, da nossa ignorância, do nosso desconhecimento e do nosso materialismo, exatamente para irrigar o solo fértil da espiritualidade, o solo fértil que precisa ser fertilizado sempre por essa plantação sagrada também do Evangelho à luz do Espírito. Porque também de nada adianta um solo fértil se ele não for aproveitado para a plantação. Nós precisamos plantar e nós precisamos colher. E há tempo para plantar, tempo para colher, tempo para nascer, tempo para morrer e tempo para reencarnar, tempo para desencarnar, e o progresso não para. Muito interessante observarmos as oportunidades se repetindo. A reencarnação de Chico Xavier trouxe para o Brasil e para o mundo a grande oportunidade da mediunidade com Jesus. E sem interesse financeiro, sem interesse de aparecer na mídia, sem interesse de vender livros. O interesse era justamente servir em nome do amor, em nome da caridade, em nome do Espiritismo, em nome do Evangelho, em nome de Jesus. É só estudarmos a obra psicografada por Chico Xavier que vamos observar que sempre a mediunidade dele esteve a serviço do Evangelho à luz do Espírito e sem interesses materiais. Isso é fundamental, porque nós não podemos fazer uma carreira, construir uma profissão em cima do Evangelho ou da mediunidade. Não. É na hora vaga, na hora que se pode, porque tem que se dar de graça o que de graça se recebe do mundo espiritual, porque o mundo espiritual não cobra nada. Ora, todo pregador do Evangelho deverá trabalhar gratuitamente. Não pode haver salário, não pode haver remuneração. O interesse tem que ser somente espiritual e a caridade deverá prevalecer. Então, Chico Xavier é um exemplo de mediunidade autêntica e com Jesus.
E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Essas anotações de Lucas, no encontro de Jesus com os discípulos, ele já ressuscitado, é muito interessante, porque no primeiro momento os discípulos também ficaram tanto assustados, perturbados, desanimados por conta da própria morte na cruz. Mas após a ressurreição, de imediato também eles não entenderam. Depois foram entendendo e entenderam perfeitamente, com o passar das horas e dos dias, porque ele ficou 40 dias e 40 noites junto com eles após a ressurreição. Materializava-se, desmaterializava-se. Então é algo extraordinário. Os fenômenos mediúnicos que ocorreram após a morte na cruz, exatamente para ratificar a questão da imortalidade, da vida no mundo espiritual, de que a vida continua, que não há morte. Mas é natural que, a princípio, eles se perturbassem. O que não é natural hoje é para nós outros que estamos estudando o Evangelho com as bases do Espiritismo, com a revelação espírita, nos perturbarmos, por exemplo, com a morte, com a desencarnação dos nossos amores, dos nossos afetos. De jeito nenhum. Eles voltarão, eles continuarão conosco. Nós estaremos sempre interligados pelos eternos laços de afeto, de amor. Isso gera uma consolação muito grande na questão apenas teórica. Agora, imaginemos quando surge a parte prática, que nós temos alguma notícia, algum recadinho, alguma comprovação da presença desses amores em algum dos lugares, ou em algum lugar que possamos estar, seja no centro espírita, seja na rua, em casa. Então é algo extraordinário, como elemento de consolação. Exatamente a certeza absoluta da própria imortalidade e da imortalidade dos amores. Então a instrução espiritual é que vai nos consolar. A instrução espiritual revelada pela doutrina espírita, de maneira bem didática e pedagógica, por centenas de espíritos bondosos que se esforçaram e continuam se esforçando para a nossa própria libertação, para nos apartarmos do mal, da ignorância, do medo, do pânico, da depressão, da tristeza, da mágoa, da vingança, do ódio, e nos aproximarmos cada vez mais do perdão, da paciência, da tolerância, da caridade, da indulgência e, acima de tudo, da esperança. Porque o Espírito Emmanuel nos fala em outra página que quando escasseia a esperança, cai gelo sobre o destino da alma. Então é importante que entendamos isto. Nunca poderá ou deverá escassear a esperança. Nós temos que manter viva a esperança. Diz Emmanuel, o objetivo que atingiremos na senda evolutiva inclui hoje ou amanhã o domínio de nós mesmos, guardando-nos o coração tranquilo e imperturbável. E enquanto experimentamos o suor das tarefas que nos honram o hoje, é preciso aceitar de frente todas as circunstâncias para que não desmereçamos o ideal superior que nos alimenta os sonhos. O suor das tarefas que nos honram o hoje, é preciso aceitar de frente todas as circunstâncias. E a grande dificuldade nossa, enquanto espíritos encarnados, é justamente vencermos os obstáculos do materialismo
e superarmos as circunstâncias opressoras que possam gerar enfermidades, dificuldades financeiras, dificuldade muitas vezes de convivência com os amores. Então ele diz: fenômenos infelizes ou sucessos amargos não nos devem toldar o clima da esperança. Então, aconteça o que acontecer, nós temos que manter a esperança, até por uma questão de defesa do mundo emocional, porque sempre que nós buscamos a instrução e nos libertamos da tristeza, da mágoa, do desespero, evidentemente que a tendência é ficarmos mais felizes, mas não é fácil manter o padrão de alegria e de esperança, de contentamento. Não é fácil em um mundo de provação, onde prevalece o mal prepondera, onde prevalece a ignorância por conta do materialismo reinante, inclusive nas mentes mais avançadas intelectualmente, o que é uma tristeza muito grande, porque se os intelectuais buscassem a espiritualidade, o materialismo seria debelado mais rapidamente, porque eles são formadores de opinião. Os intelectuais que estão nas redes sociais, que estão nas universidades, nas academias, se submetem ao jugo opressor do materialismo. E isso atravanca o progresso moral e também intelectual da grande massa, que se submete sempre aos influenciadores das elites intelectuais. Então, o ideal é que os intelectuais buscassem compreender, buscassem estudar, já que são intelectuais, buscassem estudar a doutrina espírita até para combatê-la, para desmenti-la, para desmerecê-la. Mas não se pode combater alguma coisa que não conhecemos. Então é bom que os religiosos, as elites intelectuais, pudessem conhecer a doutrina espírita para poder, então, falar mal, persegui-la, inclusive, mas deveriam conhecer. Você não pode demonstrar intelectualidade combatendo alguma coisa desconhecida, porque esse é o papel do ignorante. Esse é o procedimento do ignorante. Condena o que não conhece, fala mal do que não sabe. O intelectual deveria buscar o conhecimento da doutrina espírita, e ela não é tão nova assim. Agora, em abril de 2026, vai completar 169 anos. Pelo menos 3 gerações, até 4 gerações, tivemos contato com a doutrina espírita. Então, é algo extraordinário. Agora, é muito lamentável os intelectuais não buscar conhecê-la, porque, como formadores de opinião, iriam ajudar a acelerar o processo evolutivo da humanidade, exatamente por conta da divulgação da verdade. Fenômenos infelizes ou sucessos amargos não nos devem toldar o clima de esperança, mas ainda assim não podemos perder a esperança. É importante, por exemplo, estamos gravando aqui esse áudio, né, esse vídeo, importante que possamos fazer alguma coisa para colaborar com a divulgação. Essa página foi publicada em 1958. É muito tempo, quase 70 anos atrás, e é uma ilustre desconhecida, inclusive do próprio ambiente religioso. Então é preciso que falemos, divulguemos, que colaboremos na divulgação da doutrina espírita, exatamente para mantermos a fé e a paz. Sem fé não teríamos paz, mas a fé raciocinada, a fé que quer saber, e não a fé que se submete fanaticamente, porque aí não é fé, né? A fé verdadeira é a fé raciocinada, que questiona e crer porque sabe. Então é importante a nossa instrução, a busca do conhecimento
da verdade.